Puxa vida, que coisa boa, esse salão cheio de gente, né? Encarnado e desencarnado, então a gente até nem sabe o quanto. Então, a gente quer agradecer a cada um de vocês a presença que vocês estão fazendo aqui nesse nosso salão para a nossa querida Olga, né? A gente fala assim, o que eu vou falar da Olguinha? Não sei nada da Olguinha. Aí a gente começa, né? Acho que eu vou falar. A gente começa, a Olga trabalha lá com o pessoal com a gestante de quinta-feira. A Olguinha é psicóloga. Você sabia que ela é psicóloga? Então, tá bem. E ela trabalha também aonde? Na preleção do passe, no sábado de manhã, na área de ensino. Então, vai por aí afora. Tudo que essa nossa companheira aqui faz de todo o coração, que eu tenho certeza, né? E a gente queria estar agradecendo mais uma vez a presença de vocês aqui. A palestra vai ser maravilhosa, que nós sabemos. É tão grande o título que eu sempre eu esqueço o tamanho do título. Saúde mental e a importância em todas as fases da vida. Gente, é maravilhoso, não é? É uma coisa muito boa. Então, como nós já estamos com o nosso tempo aqui bem apertado, nós vamos iniciar fazendo uma prece. E vamos, nesse instante, nos aconchegando aos braços do nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria e o nosso Pai Maior. Porque sabemos que todos eles torcem, aplaudem e agradecem a todos por estarmos aqui reunidos e procurando realizar sempre o nosso melhor. Então, que possamos hoje elevar as nossas almas até cada um deles. E em agradecimento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que possamos ter uma palestra com muita alegria e muita paz e amor em nossos corações. E aqui a nossa Olguinha está. Obrigada. A palestra, querida, tá ligado? Ave Maria, depois de uma apresentação como essa, precisa ter muita saúde mental. Porque saúde mental é um tema tão importante, mas antes de iniciar, coisa boa olhar para todos vocês. Esses olhinhos vivos, atenciosos, amorosos, vieram prestigiar a nossa casa, o nosso Grupo Noel, essa instituição tão importante que me deu e está me dando esta oportunidade de aprender. Porque tudo na vida é aprendizado, é ou não é? Né? E como um dos companheiros que nós recebemos à porta disse, quando se está entre amigos, a gente não precisa temer. Agora, a responsabilidade é grande, porque a gente não fala só pela Olga, né? Temos uma casa que nos acolhe, que nos representa e que desenvolve um trabalho maravilhoso ao qual eu tenho o privilégio e a honra de fazer parte. E olha só quem está aqui com nós, olha, nos prestigiando, nos auxiliando, nos fortalecendo. Muito bom. Quando nós... um avisozinho, já ia esquecendo. Essa apresentação está sendo transmitida ao vivo pelo Instagram.
E depois nós teremos a gravação do vídeo no YouTube. Corajosos eles, hein? E também não podemos esquecer que estamos com uma apresentação em Libras, né? Da nossa amiga aqui, que também está nos auxiliando. Ou seja, é um grupo, né? É um grupo de trabalho, coisa boa. Bom, falar de saúde mental, hoje em dia, todos nós ouvimos, acompanhamos pela grande imprensa, o aumento de casos que estamos tendo, infelizmente, dessas questões. E é algo que nos preocupa, porque, como nós colocamos, precisamos estar atento em todas as fases da vida. Porque as doenças mentais, elas podem vir com o indivíduo geneticamente, ele pode trazer alguma questão, né, oriunda da família, mas nessa rotina que nós estamos vivendo, nesse dia a dia calmo, tranquilo, né, nessa nossa cidade, quase não há motivos para que a gente se desequilibre. Às vezes até seguir por uma calçada pode nos desequilibrar e nós podemos vir a ter uma queda que pode também nos trazer uma imobilidade e aí vai mexer com o quê? Com a nossa mente, com a nossa emoção, com tudo aquilo que a gente vai ter que lidar naquele instante. Porque veja, somos indivíduos bastante ativos, não é? A maioria aqui tem uma série de atividades, cuida de sua família, trabalha, tem voluntariado, grande voluntariado, coisa boa que é o voluntariado. Mas se precisamos estar imóveis, o que é que vai puxar da gente? Essa necessidade desse equilíbrio. E quero começar falando que nós abordamos sempre isso com as nossas gestantes. Nós temos um trabalho maravilhoso na casa com gestantes e dizemos sempre a elas da necessidade desse equilíbrio, porque não é só o equilíbrio dela. Ela está gerando um ser que está recebendo passivamente tudo aquilo que ela está vivendo. Então, olha como é importante uma gestação tranquila, uma gestação bem conduzida. Insistimos muito na psicanálise, há uma prática que nós utilizamos aqui na casa, que é a psicoembriologia, que é o hábito de conversar com o bebê. O quê? Conversar com o bebê? O bebê lá dentro, quietinho, vou ficar conversando com ele, coisa doida. Às vezes elas nos falam isso. Ai, não acho que isso funcione. E aí eu atrevidamente digo, experimente. Porque você conversando com ele, provavelmente você vai sentir que ele dá uma mexidinha. Então essa conversa não é para você fazer DR de família. Não é para você ficar contando para o bebê, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, porque a sua avó, porque a sua tia. Não! Nós precisamos começar a trabalhar o equilíbrio mental e emocional desde essa fase. Passar coisas boas para esses seres que estão chegando. Todos que aqui estão acreditam, não é? Na parte doutrinária. E nós sabemos que são espíritos que estão retornando e que trazem consigo missões, trabalhos. Missões não, né? Mas tarefas a cumprir. E, gente, mãe é portal. Mãe faz esse intermédio, esse atravessamento. Então, ela é um canal importante, ela precisa ser muito bem cuidada. Nós precisamos ter muito respeito pelas nossas gestantes. Não é só dar lugar no metrô e no ônibus. É olhar para elas com carinho. Porque, gente, é uma das fases mais solitárias da vida. Como assim? Ela está gestando, todo mundo às vezes fica pensando só no bebê. A mulher também precisa desse carinho, desse cuidado, dessa atenção. E aí ela passa essa gestação, o bebê chega
muito ansiosas que elas ficam. Vamos ver se vocês adivinham qual é o maior medo delas. O parto. Porque, por mais que você já tenha tido algum filho, outros filhos, nenhum é igual. Assim como nenhum filho é igual. Então, o parto, às vezes um parto é um pouco mais difícil, o outro é uma cesariana. Eu sempre tive partos normais, agora eu tive uma cesariana. Olha, eu brinco sempre, há um jeito só da criança entrar ali, mas para sair ela vai ter que sair. Porque chegou na hora, seja que modo for, não existe o melhor parto, existe aquele que a mulher puder ter. Aquele que vai favorecê-la, aquele que vai protegê-la e ao bebê também. Então ela precisa começar a trabalhar e nós procuramos fazer isso com elas para que elas tenham serenidade, para que elas respirem, para que elas se cuidem, não só fisicamente. Uma coisa que é importantíssima, gente, que isso é importante em todas as fases, tomar sol, fazer uma atividade física leve, no caso delas, uma caminhada. Não é para ficar fazendo aqueles exercícios muito puxados, né? Tudo dentro do que é possível e necessário. E aí vem o parto. E após o parto, a mulher pode apresentar uma depressão. E depressão, gente, não é brincadeira. Depressão não é coisa que a pessoa, hoje ela não quer fazer nada, está lá largada. Não. Depressão é uma doença bastante séria, que se nós não ficarmos atentos, ela vai se instalando de tal forma que ela debilita o indivíduo e o leva a não ter vontade de nada. A depressão, quando não cuidada, quando não tratada, vocês já devem ter ouvido falar isso, pode ser a causa de muito suicídio. E nós, infelizmente, não temos essa taxa só nos adultos. Infelizmente, hoje nós temos crianças que recorrem a isso, por uma instabilidade emocional muito severa, às vezes até por uma questão de negligência. E é por isso que a gente insiste tanto no olhar, em olhar o outro, em observar o outro, desde que ele está aqui no ventre materno. Porque quando você conversa com ele, passa a mão no seu ventre, você está dizendo para ele, eu estou aqui, eu sou sua mãe, eu sou o porto seguro. Às vezes é um porto seguro com umas 2, 3 tabuinhas, mas não importa. A gente não pode esquecer que essas criaturas nos escolheram. Ninguém cai de paraquedas na vida da gente. Uma mãe, quando ela gesta, ela já foi escolhida lá em cima. Eu costumo brincar que o nosso Pai Celeste chega para a criançada lá no playground do céu e fala assim, olha, deu o seu tempo. Agora você precisa ir para a escola da vida. Não quero, mas precisa ir. Mas aqui está tão bom, uma vida tão tranquila, mas precisa ir. E quem é que vai tomar conta de mim? Ah, você pode escolher. Posso? Pode. Aí, os filhos da nossa Marlene do Hábito chegaram e disseram, eu quero eles. Eles é que eu quero que sejam meus pais, para poder me conduzir na terra. É fácil? Vocês já pararam para pensar que nós somos escolhidos? Pode acontecer no percurso da criança, do ser, do espírito não dar conta, e aí há uma perda. E o que é que pode ocasionar isso? Uma grande dificuldade emocional para a mãe, para a mulher, né? A mulher sofre muito, porque aí ela vai ter que administrar o luto daquele filho que ela nem conheceu. O luto é um fator gerador grande de questões na saúde mental, quando não se está preparado. E às vezes aquele casal precisa enfrentar aquela perda. E ao passar por isso, ou eles se fortalecem, ou às vezes se separam. E aí vem outra questão de saúde, da mente, do coração, da emoção, para ter que administrar mais um dado. Então, tá vendo como não é fácil? Não
Não é fácil. Não é só uma questão de ter o bebê. Depois nós temos que cuidar dele. Ah. E o que é que um bebê necessita? Ele precisa de cuidados. Até é muito dito, o bebê é muito egoísta, não me deixa dormir. Acorda em tudo que é hora. Sabe, eu estou ali num soninho gostoso, de repente eu tenho que acordar para dar de mamar. Pois é. Tem. Porque o neném não sabe ir ao fogão esquentar o leite. E é por isso que a mulher vem munida com o seu seio para alimentá-lo. E esse momento é vital, porque esse momento é o momento de criar laço, é o momento de criar vínculo. E nós dizemos sempre para elas, ó, quando estiver amamentando, aquele aparelhinho tem que ficar longe. Mas eu amamento o meu bebê. Mas aí você está vendo a rede social ali, né? Você está ali olhando o WhatsApp, quantas mensagens você tem? E às vezes o bebê está lá, né? O peito é aqui, o bebê está aqui, né? Não é? Gente, olha como requer cuidado. Olha como nós precisamos abrir mão de muitas coisas quando nos arvoramos a trazer alguém para essa existência. Não é só a parte alimentar, a parte higiênica, porque o bebê precisa, ele requisita isso. E ele não tem ninguém que cuide dele. Ele é totalmente vulnerável, não é verdade? Então a mulher tem que estar preparada. E às vezes ela não está bem. Ela precisa de uma rede de apoio muito intensa, que dê a ela esse suporte. Sabe por quê? Vocês já pensaram? Mães, como muitas que nós temos aqui, que não tem só um filho, às vezes ela está indo para a 7ª gestação. Então ela tem outros filhos para cuidar. E às vezes não tem ninguém para fazer um chá para ela. Não tem ninguém para lavar aquela roupa, porque você já viu como o bebê gasta a roupa? Ah, mas tem fralda. É só fralda descartável? Não. Tem a fralda, tem a alimentação dos outros, tem muitas vezes o companheiro que chega e não compreende. Aí a gente também vai entender outros lados, né? Que a violência não é só bater. A indiferença, gente, é uma grande violência. Quando alguém está passando um momento delicado como esse e não recebe um apoio importante, pode se fragilizar. E aí ela pode levar essa depressão, que é pós-parto, que em muitas mulheres acontece, para mais tempo. Tudo tem que ser observado. Quem tiver gestante em casa, quem tiver mulheres que acabaram de ter o bebê, observem. Gente, a nossa maior bússola é o olhar. Vocês estão me tocando com o olhar de vocês. O toque da visão é o primeiro toque que a gente recebe na vida. A criança acabou de nascer da mãe. Ó, ela não está vendo ainda, ela ainda não tem clareza, mas ela sente o cheiro da mãe. Ela sabe que aquela catinga é da mãe dela. Não adianta querer dar para outro porque é dela. Ela sente, elas às vezes falam para nós, ai, mas eu não sei, eu me sinto assim, um cheiro estranho. Minha querida, é hormônio. É a forma que o teu bebê vai te identificar no meio de um monte de mulheres. Tanto é que ela pode estar aqui nesse salão, fazendo a nossa aula. O filho dela está lá na outra sala com as nossas voluntárias queridas. O bebê faz, ela fala, meu filho está chorando. É um vínculo, gente, é um vínculo eterno, né? Eu costumo dizer que fica muito pouco da mãe no filho. Porque eles passam e acabou, né? Aí eles vão seguir a vida deles, aliás, esse é o propósito. Mas fica um enorme oceano em nós. Nós, sempre como mães, saberemos quando o nosso filho não está bem. Parece que é um alerta. Aliás, é uma coisa que eu vou dizer, ele podia desligar de vez em quando, né? Porque o filho já está com 50 e tantos anos e você fica perguntando, será que ele levou o agasalho? Ele estava tão resfriado ontem, será que ele melhorou? Filho é eterno, dura para sempre. Mesmo os que já não estão conosco. Nessa provação difícil que é entregar ao nosso Criador um filho que a gente gerou. Eu costumo dizer que creio
Não desmerecendo as outras provações da vida, que essa é uma grande provação. E aí também pode acontecer essa fragilidade. Então eu tenho que observar como é que essa mulher está. Ela está muito quieta? Ela está apresentando alguma mudança de comportamento? Em toda e qualquer fase, viu, gente? O comportamento é muito importante. Sempre. Porque é por meio dessas alterações que a gente vai notar se a pessoa está ou não como ela estava. Né? Então, vem o bebê. Aí tem todo aquele acúmulo de tarefas, de coisas a serem tratadas com aquela criança. E aí vem uma outra fase. A criança já está maiorzinha, ela já está sendo orientada, e aí ela vai para a escola. Né? E aí quando ela vai para a escola, e eu gosto sempre de falar muito da infância, sabe por quê, gente? Pode ser que a gente não chegue à velhice, mas a infância todos nós passamos, não passamos? A idade madura a gente não sabe se vai chegar. Tem muitos irmãos nossos que vão embora antes, não é? Na adolescência, na infância, quando estão entrando na idade adulta. Então, chegar à maioridade, chegar aos 70 mais, 80 mais, 90 mais, gente, é um privilégio. É sinal de que nós ainda precisamos estar aqui. E nós já vamos falar sobre isso, que também é uma fase que exige muita atenção e muito cuidado. Mas quando falamos desses casos de crescimento, a infância e a adolescência são períodos em que podem acontecer muitas transformações de origem mental. Né? Então, os pais atentos acompanham os filhos e observam se eles estão tendo alguma conduta inadequada. Então, é por isso que é tão necessário que a gente acompanhe a escola, que a gente esteja na escola. Porque às vezes eu ouço assim, mas eu estou no 7º filho, toda vez tem festinha do Dia das Mães, é sempre a mesma coisa. Ou então na formatura é sempre a mesma coisa. Para a criança não é. Para ela é único, porque ela só tem uma mãe. Aquela mãe tem 7 filhos, ou às vezes tem um filho só. Mas aquela criança tem uma mãe, tem um pai. E para ela é importantíssima essa presença. Uma coisa que é interessante, que eu também sempre falo, olha, quando você for levar seu filho à escola, alguns já passaram por essa experiência, né? Você vai levar aquele pitoco na escola, e ele chora, ele tem medo, porque, claro, ele tem insegurança, é gente que ele nunca viu mais gorda, não sabe quem é. Ah, tá certo que a minha mãe está me levando pela mão, mas será que essa pessoa é de confiança? Insegurança interna. Né? E quando ela chega à escola, uma das perguntas clássicas é: você vem me buscar, né? Olha o medo do abandono, gente. Ser abandonado. Vocês já pensaram na extensão do que é esse sentimento? Eu sei que aqui nunca ninguém sentiu abandono, né? Estamos aqui num público que nunca passou por nenhuma adversidade nesse aspecto. Mas ser abandonado é algo muito triste, muito traumático. E o trauma não é o fato que aconteceu com você, é o que você vai levar dele. E é por isso que a gente fala, nossa, engatilhou. Quando a pessoa é adulta, ela está cheia de gatilho. Pensa que a gente é arma, né? Porque a gente está sempre com gatilho. É verdade, nós temos os nossos gatilhos emocionais. Uma criança que tenha se sentido negligenciada, ela pode, quando ela estiver mais madura, adulta, em qualquer situação, terminar com um namorado, desfazer um casamento, perder um emprego, ela pode voltar naquela condição. Por isso que é tão importante essa estrutura de emoção e de segurança. Por isso que é tão importante que a gente olhe para as nossas crianças e os ouça, não os desmereça. Porque às vezes, é claro, né, gente, vamos combinar, não é fácil. A criança requisita, ela não quer saber, como falamos há pouco. E você está sobrecarregado, você tem outros trabalhos. Gente, eu digo para elas também, esta gestação não volta mais. Este filho na sua edificação não volta mais. O que você perdeu de timing
é difícil resgatar. A gente até pode, porque o amor cobre milhões de pecados. Já ouviram essa frase, não é? Claro, o amor é peça fundamental. E junto com o amor vem trazer ao outro a escuta, observar qual é a necessidade daquela criança. Uma criança que chega da escola sempre chorando, reclamando. Ah, mas você também, hein? Como você é cheio de mimimi, tudo você reclama. Tem pessoas que são assim, não são? Porque já são pessoas, não é? Não tem crianças que são mais delicadas nesse aspecto? Elas se ressentem mais, elas são mais carentes, elas trazem isso no escopo delas. Então, cabe sim à mãe observar, a mãe e ao pai também, é claro, né? Qual é a necessidade daquela criatura? Por que ela está reclamando tanto? Deixa eu parar um instantinho para poder ouvi-la, para poder saber o que é que ela está precisando. Se essa queixa dela tem sentido. Às vezes ela está apanhando na escola, ela está passando um bullying, né? Às vezes, na verdade, é um aparelho de chá, viu, gente? Não é nem só bullying. Porque é tanta judiação que fazem, e é tão marcante isso. Uma criança que se veja rejeitada no seu meio, né? Ela certamente vai trazer aquilo como dor para ela, né? Como uma dor emocional. Puxa vida, eu não sou aceito. E aí, se a gente for para a adolescência, a gente vê o quanto que os nossos jovens muitas vezes entram em roubadas, como a gente fala. Por quê? Porque eles querem ser aceitos. E para serem aceitos, para entrar naquele grupo, eles se submetem a muitas questões. E eles também estão com a sua emoção e com a sua mente ali, comprometida. Puxa, ninguém gosta de mim, eu não consigo entrar nunca nesse grupo. Vocês já devem ter ouvido falar de práticas, porque na adolescência, é interessante, né? Adolescência é uma época, eu tenho muito respeito por adolescente. Eu brinco sempre que eles deviam andar com uma plaquinha dizendo assim, desculpe o transtorno, estou em reforma. Porque tudo está mudando no corpo dele, tudo. Ele era pequenino, de repente ele está maior, ele vai passando pelos lugares. Obrigada. É gentileza, gente, olha, coisa boa, né? Coisa boa. Grata. Ele está passando pelas dificuldades dele. Ah, mas imagina que dificuldade que um adolescente pode ter. Ele tem casa, tem comida, estuda numa boa escola, acabou de ganhar o último PlayStation, nem sei se PlayStation é atual, mas ganhou lá aquele aparelho de última geração. E ele é tão infeliz. Ele nunca está satisfeito com nada. Gente, esta fase promove. Sabe por quê? É um período em que tudo ali dentro está bagunçado. Em que ele está começando a entrar num novo mundo. Ele está se preparando para entrar na idade madura. E ele ainda não sabe lidar com as emoções dele. Então ele fica em conflito. Ele muda de comportamento. E isso nós temos que estar atentos. Se ele começa a ficar muito isolado, se ele começa a não se relacionar com ninguém, começa a roer unha demais, começa a só querer ficar no quarto. Que acompanhamento nós temos que fazer com esse jovem, gente? Ah, mas é natural, hoje em dia, imagina, o que é que tem de mais? Eles ficam mesmo, já vem no pacote. Adolescente é assim mesmo, não é assim mesmo. Eles precisam do espaço deles, mas nunca tanto do nosso olhar de estrutura. O que é olhar de estrutura? É olhar para ele. Ele não vai contar para você o que ele fez na escola, viu, gente? Ele não vai contar se ele já tem 30 namoradas, ou se ele não tem nenhuma. A menina também não vai ficar contando se ela já deu o primeiro beijo, ou se já avançou o sinal. Porque para eles é a intimidade deles. Eles ainda estão se construindo. Então é necessário que a gente tenha delicadeza para chegar até eles. Oi, você precisa de alguma coisa? Qualquer coisa eu estou por aqui.
Isso dá uma firmeza para eles. Vocês vão dizer assim, mas adolescente é bicho do mato. Adolescente quer ver qualquer outra coisa, um OVNI, mas não o pai e a mãe, porque geralmente chega uma hora que eles falam, me deixa aqui. Não precisa ir lá me levar na escola, porque pagam um mico. Na minha época era mico, hoje não sei o que é lacrar, né? Mas paga um mico, então me deixa aqui, temos que respeitar. Imagina que eu não vou te levar até lá, eu quero saber. Gente, discrição, respeito, porque ele se sente invadido. E sabe o que ele faz? Ele vai embora. Não de casa, ele abandona você, porque ele está se sentindo abandonado. Porque ele não está tendo o apoio e o amparo que ele precisa. E ele precisa desse amparo, não de muita pergunta. Agora, é claro que é interessante, você vai sair, estabelecer horários para o adolescente. Vocês sabem que é uma das fases que o limite faz muita falta, viu? Essa história de dizer, vou deixar meu filho fazer o que ele quiser, porque eu fui muito presa, fui muito arraigada, não, ele vai fazer o que ele quiser, vai sair com quem ele quiser, vai... Olha, você pode estar passando para ele a impressão de abandono, que você não está nem aí. E eles sabem identificar o que é cuidado e o que é deixar de lado. Então, nessa fase, eles precisam dessa atenção. Digo a vocês isso pelo seguinte, nós tivemos aqui na casa uma companheira gestante, né? Eu estava falando para vocês dos rituais. Existem muitos jogos, né? Muitas coisas na internet que desafiam o jovem. Você tem que fazer tal coisa. Então tem vários joguinhos aos quais eles são expostos. E uma dessas nossas companheiras relatou, a filhinha dela, 9 anos de idade, ela entrou num desses grupos, e o que era o desafio daquele dia? Ficar aspirando o desodorante até você aguentar. E você filmar. E como ela tinha medo que a mãe pegasse, ela o fez embaixo de um lençol. E infelizmente ela veio a falecer. Ela teve uma parada cardíaca. Porque acontece, gente, o desafio para você ser aceito nessa pequena sociedade, nesse pequeno núcleo, é muito grande. E eles se arriscam. Eles começam a se mutilar. Já ouviram falar de jovens que se mutilam? É claro que nós temos transtornos que levam a esse comportamento. Mas nós não vamos falar sobre isso, né? Nós estamos falando sobre o que pode levar um jovem a ter uma atitude que ele nunca teve. Eu trouxe aqui os meus companheiros de trabalho. Dá para ver? Essa garrafinha? Estão vendo? Né? Lá no fundo, temos areia. E eu gosto de trazer esse exemplo para mostrar como é essa transformação, como é essa passagem. Era uma criança alegre, ou às vezes assim tímida. Mas ela estava vivendo as coisas dela. E você olhava para ela e você dizia, olha, que belezinha, que criança comportada, ou que criança sapeca, que não para, isso e aquilo. Quando entra na adolescência, o que acontece? Digamos que aquelas tendências, digamos que aqueles sentimentos, aquelas inseguranças que ele foi trazendo desde pequeno, estavam ali residuais. Está dando para ver? Olha, muitas vezes é assim que ele se sente internamente. Sujo, inadequado, incapaz, impossibilitado de fazer qualquer coisa. Ninguém me aceita porque olha o que eu sou. Muitas vezes ele se vê dessa maneira. E eu vou até deixar aqui para vocês verem como demora para assentar. E não vou falar só de adolescente, não. Porque nós, como adultos, também há momentos em que passamos por isso. Sim ou não? Sim. Talvez vocês não identifiquem porque não tenham passado. Mas quando nós perdemos alguém querido, quando nós desfazemos uma relação, quando nós temos uma decepção muito grande com uma amiga,
quando nós passamos por atribulações no trabalho, quando temos uma encrenca no condomínio, quando temos alguma adversidade, podemos nos sentir assim. Tudo aquilo que está guardado dentro da gente fica desta maneira. Tem momentos, e sabe, gente, esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, de sensação, quando não enfrentado, quando não lidado, pode levar a uma depressão. Pode levar a uma síndrome do pânico. Porque se não houver uma assistência adequada, e é nessa hora que, na observação que a gente faz, tem horas que só a família não dá conta. É preciso a introdução de um profissional experiente. Então tem que passar, às vezes, por um psicólogo, por um psiquiatra. Muitas coisas não dá para passar sozinho, precisa de medicação. As pessoas têm muita resistência à medicação. E eu costumo dizer, se você estivesse diabético ou estivesse com algum problema do coração, você não tomaria insulina? Não tomaria lá o Capotem, etc, etc? Então, às vezes, numa fase em que está difícil levar, é preciso um moderador, um ajustador. Né? A gente tem que aceitar. A medicina está avançada para isso. Hoje em dia, nós temos medicamentos muito poderosos em todos os sentidos, mas que estão sendo minimizados em seus efeitos colaterais para que as pessoas passem por isso. Vocês já devem ter ouvido falar nas questões de neurodivergência, não é? Nós estamos com muitos casos na nossa sociedade. Pessoas que são diagnosticadas autistas já na idade madura. E essas pessoas atravessaram as suas dificuldades, os seus desertos pessoais, sozinhos, incompreendidos, muitas vezes vistos como esquisito. Ih, não fala com ele não, que ele é esquisito. Ele não é esquisito. Ele tem uma outra maneira de ser, um outro funcionamento, uma outra forma de desenvolvimento, que a gente atrevidamente fala. O pessoal daí está dando para ver? Atrevidamente fala e não é normal. O que é ser normal hoje em dia, gente? Fala para mim. Quem é que é normal hoje em dia? Com essa maluquice que a gente tem? E será que não é isso que exige de nós, como sociedade, um olhar melhor? Tá bom, aquela pessoa esquisita, desde que ela não esteja oferecendo risco a ela e aos outros, nós temos que nos aproximar, tentar. Não é invadindo, não, porque existem casos em que eles não querem proximidade. Então também a gente não pode ir tocando e querendo abraçar, né? Às vezes a gente é muito corporal. Esse tipo de comportamento não permite, né? Eles querem a distância, temos que respeitá-los. Ah, porque eles são indiferentes. Não são. Eles têm um outro funcionamento. Eles vão exigir de nós e da família a qual eles escolheram. Lembram que eu falei que a gente escolhe a família que a gente vai vir? E escolheram aquela família a dedo. Mas por que eu? Porque você precisa aprender. Por que essa criatura veio na minha família? Porque é essa família que pode dar conta a ela para que ela atravesse esse seu deserto. Esses são espíritos que estão em evolução, que estão evoluindo dentro desses quadros e muitas vezes, gente, olha, extremamente capazes, inteligentes, muito sensíveis, são tão sensíveis que sofrem demais. Então precisam que a gente dê esse olhar de estrutura. E eu tenho um outro companheirinho aqui que... Esse aqui, estão vendo? Aqui são umas pedrinhas. Quando a gente começa a ficar menos bom, quando a gente começa a sentir algumas coisas não muito boas, faz de conta que essas pedrinhas são as nossas emoções lá dentro. Ah, faz de conta que essas pedrinhas são as nossas emoções lá dentro. Chacoalham ou não? Quando eu estou passando por alguma coisa não muito legal. Só que elas voltam. Mas elas continuam fazendo barulho. E isso o que é que mostra para nós? Que nós temos que estar em todos os instantes da nossa vida também nos observando. Olhando o que é que está acontecendo comigo. Por que é que eu estou passando por essa crise? Eu tenho motivo para estar assim tão desesperado?
Gente, o autoacolhimento é importantíssimo para manter a saúde mental. E para manter essa saúde mental também é necessário que a gente faça exames, que a gente tome vacinas, que a gente caminhe, que a gente faça exercício, que a gente tenha uma alimentação saudável. Ai, como cansa! Não nos esqueçamos que nós pedimos para estar aqui. Nas condições em que estamos, com as famílias que temos, com os grupos que convivemos, com o trabalho que exercemos. Então, tudo isso é muito importante. Eu gosto de chamar muita atenção para as mulheres, não desprestigiando os homens, por favor. Mas nós mulheres temos, creio, o mau hábito de querermos dar conta de tudo. A gente tem que ser multitarefa. O cérebro não nasceu para multitarefa. Tem hora que ele fala, meu Deus, essa mulher não sossega. O que eu vou fazer? Acho que eu vou desenvolver alguma coisa para ela parar, porque não é possível. Cuida da casa, cuida da criança, trabalha, chega, quer saber se a mãe está bem. Aí vai na casa da irmã, pega os problemas. Sabe aquele carrinho que a gente vai arrastando? Isso pode ou não mexer com a nossa saúde mental? E o corpo vai dando sinais. Ele vai mostrando para você que ele não está bem, que ele está em sobrecarga, que você precisa... Olha, eu nem digo parar, viu, gente? Sabe por que eu não digo parar? Porque o corpo é tão sábio que se você estiver além, ele para. Você quebra o pé, você cai na rua naquelas calçadas que eu acabei de falar, estrupia o braço, fica com a coluna toda torta, e aí você é obrigada a parar, porque o corpo te para. Ele para você. Então por que a gente não chega antes e a gente não observa o que está faltando? Não precisa parar. Desacelera. Desacelera, Ayrton, lembra? A gente, né? Aí é o caso ao contrário. Se a gente parar para pensar bem, nós temos 24 horas no dia. Então nós temos um período extenso de coisas para fazer, atividades. Mas por que será que nós temos o vício da pressa? O vício de fazer tudo para anteontem de manhã, que tem que ser entregue no escaninho. Uau! Vocês acham que há corpo que aguente? Não há. Então, gente, eu sempre sugiro que a pessoa faça, que ela tenha 1 minuto de férias em cada hora do dia dela. Não vai dar para ir para o Caribe. Não vai dar para ir para Disney World. Mas dá para você fazer um pequeno intervalo, não dá? Gente, 1 minuto é um tempo imenso, se você pensar bem. Mas você não está perdendo, você está investindo no banco da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental. E sabe, não é que é fácil. Eu costumo dizer que a única coisa que é fácil na vida é errar e ganhar peso. Todo o resto é muito complicado. Mas a gente pode dar uma paradinha e respirar. E se sintonizar consigo, se acoplar. Sabe como é que é? Tem horas que a gente está correndo tanto que a impressão que dá é que o espírito está lá na frente e o corpo está lá. Vocês já sentiram essa sensação de desajuste? Gente, acho que eu não acoplei hoje, porque não é possível. Eu não consigo pegar no tranco e não pega no tranco. Não pega porque nós temos essas resistências. Porque algo dentro de nós está dizendo, está avançando o sinal. Diminui. Presta atenção em você. Presta atenção. Como é que está a nossa atenção conosco? Nós às vezes cuidamos tanto da vida do outro. Fulana chegou a tal hora. Nossa, como é que ela quer ir para o céu? Eu que faço 4 evangelhos por dia na minha casa, tenho certeza de que a minha vaga está garantida. Muito menos, Olga, muito menos. Não é assim? Isso é uma brincadeira para a gente desanuviar, né? Já estamos aqui há algum tempo juntos. Mas não é verdade? Estava falando há pouco, agora me lembrei.
Eu vou e volto. Da questão dos filhos, né? Quando a gente vai levá-los à escola, que eles não querem saber, que eles têm aversão dos pais, né? Da mãe principalmente, porque a mãe quer ver o monstro sagrado, é a mãe. Nós adoramos as mães, nós os psicólogos. Ai, se não fossem as mães, nós não teríamos trabalho. Porque quando você pergunta como era sua mãe, eles contam. E é muito bom, eu vou contar um pequeno segredo para vocês. Como é bom a gente ver que eles falam bem das mães. Minha mãe era muito dura. Nossa, pegava no meu pé, isso e aquilo. Mas sabe que eu aprendi muita coisa com ela? Nem que seja levar o guarda-chuva e o agasalho. Então, gente, não tem só o lado ruim. Mas eu estava fazendo uma brincadeira, uma companheira nossa uma vez, né, falando a respeito de mães, de relação. O pequenininho, o neto dela, né, chega e fala assim, vó, vou dizer uma coisa. Porque ela falou, a sua mãe pediu para você fazer isso, vamos fazer isso, porque a criança ficava com ela. Vamos fazer como a mamãe pediu. Vó, vou te dizer uma coisa. Mãe é muito bom, mas dura muito. Eu posso desmerecer esse sentimento dessa criança? Não. Ela está sendo espontânea. Porque na realidade dela, o que ela está percebendo? Ela me atormenta. Ela me faz sofrer. Faz. Faz porque ela é uma boa mãe. Ela não é negligente. Ela não está te abandonando. As melhores mães são aquelas firmes. Aquelas que estabelecem limite. Gente, até cartão de crédito tem limite. Criança precisa. Criança não pode ficar à mercê de tela. Não pode ser uma rede social que a eduque, que a forme. Não pode. Para isso ela tem que ter uma família. E uma família é composta, a gente presume, de 2 adultos. Seja um homem e uma mulher, sejam 2 mulheres, sejam 2 homens, porque hoje nós temos as relações homoafetivas. Mas o importante é que quem quer que se arvoie a ter esse título de formador, de educador, esteja presente. Estabeleça, diga o que é para ser feito, porque senão a criança fica que nem barata tonta. Hoje eu posso, amanhã eu não posso. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Vira uma valsa. Então é a família que estabelece. Esses primeiros elos, a família é formadora. Nós não podemos nunca esquecer o papel importante que é o da família. A gente brinca, né, que família é muito bom, era melhor ser no porta-retrato se caía um tombo só. Mas, gente, sem família, a gente não vive. Porque quando o perrengue aumenta, é na família que nós vamos. Quando a gente adoece, por pior que sejam as relações, são eles que chegam primeiro. Eles olham. E agora, a gente falar da idade maior, né? Da idade madura, que muitos aqui estão longe de chegar. Mas a gente chega. E nós, quando chegamos a ela, precisamos mais ainda desse olhar amoroso de quem está conosco. Vou usar essa palavra que muita gente odeia, mas é uma palavra que eu acho que é adequada. Velhice. Velhice. Dói, não dói? Quando a primeira vez que eu escutei, você agora está dando na idade, você agora está idosa. Idosa, olha, parece que é um carimbo, né? Mas olha, é a idade da poderosa, da gatosa. E aí eu não posso parar. Aí nessa fase eu preciso ter o quê para poder ter saúde mental, para poder ficar bem na fita? Grupos de apoio, continuar fazendo as minhas atividades. Gente, atividade manual, viu? Olha, a motricidade é tão importante. Um tricô, um crochê, cantar. Eita, que quem canta seus males espanta. E não é só um ditado. Cantar mobiliza. Eu nem vou falar de dançar, gente, que dançar é ótimo. Dançar mexe com o corpo todo. Às vezes a gente vai para a academia ficar horas ali levantando aqueles ferros. Dar uma dançadinha em casa
sem que ninguém veja, porque às vezes a gente não quer pagar mico, porque adulto também acha que paga mico. Dance sozinho, ouça uma música que você gosta, dance, ponha seu corpo em movimento. Ah, mas eu tenho artrose, eu tenho artrite, não tem problema. Você senta lá na cadeira e você movimenta. E sabe, faça o movimento de acordo com o ritmo. O corpo sente. O corpo sente que você está cuidando dele. Ele sente que você está atento a ele. Ele sente que você o ouve. Então, na idade madura, é fundamental esse tipo de cuidado que a gente tem que ter com os nossos idosos. Com a alimentação deles, é claro, né, uma coisa que dê bastante... Às vezes eles não querem nem comer, às vezes estão com dificuldade, gente, até com a parte dentária, né? Às vezes eles estão usando alguma prótese, a prótese não está muito adequada, e aí fica aquela coisa, ele não quer comer, exige de nós atenção. Outra coisa, os nossos idosos, alguns deles que vão entrando com algumas doenças, né? A gente ficar atento, porque quando há numa doença como, por exemplo, o Alzheimer, é muito comum que o idoso diga assim, eu quero ir para minha casa. Me leva para minha casa? E aí a gente começa, mamãe, você está em casa. Ai, que ela me deixa. Gente, para ele não está na casa dele. Sabe onde é que é a casa dele? É aquela lembrança da infância. Tão lembrado que nós falamos? Aquela coisa boa, aquele momento bom, agradável que ele viveu. É para essa casa que ele quer voltar. E aí, como é que a gente pode auxiliá-los? Dizer para ele, me fala dessa casa. Como é essa casa? Porque a gente discrimina, né? A gente fala, ele não vai saber falar. Imagina, ele não lembra de nada, ele vai saber falar. Se ele tiver um público que o ouça, viu? E ele vai contar 50 vezes a mesma coisa. Mas essa é a forma dele dizer que ele está vivo. E aí ter a paciência de ouvi-lo contar aquela mesma história. E às vezes a gente pode até falar o seguinte, se ele está muito agitado, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Pega uma sacolinha, fala para ele, vamos fazer então a sua malinha para você ir para casa? O que é que você quer levar? Aí às vezes ele fala um chinelo, uma blusa, às vezes ele nem sabe. E aí você fala, olha, já estamos com a malinha. Aquilo dá respeito para ele. Eu fui ouvido. Imagina que uma pessoa vai lembrar que foi ouvida. Vai lembrar. É claro que vai lembrar. Ela está com essa parte comprometida, mas ela é um ser humano. Um ser humano que está ali com a sua história, com tudo que ela conseguiu angariar, com tudo que ela conseguiu construir. Nós precisamos ter respeito a isso. Gente, males grandes nessa fase mais madura é a solidão. E muitas famílias vivem nessa solidão com a casa cheia. Vão visitar os avós, cada um com seu aparelho. Vamos lá visitar a vovó, hoje é dia da gente almoçar com ela. A pobre mulher olhando. Todo mundo ali. Isso acontece ou não? Isso é um fator de doença mental. Eu adoeço mentalmente. Eu adoeço porque eu não tenho colo. E como eu falei para vocês, assim como o bebê precisa de colo, nós também precisamos de colo. Vocês têm se dado colo? Ou estão só esperando o colo alheio? Meu marido faz 5 meses que não me dá colo. Meu filho não vem me visitar, nem me telefona, ele não me dá colo. E você não pode se dar esse colo? O que é que vocês acham da gente se dar um colinho agora? Vamos nos acolher? Vamos nos colocar conosco? Vamos sentar confortável? E vamos colocar as nossas mãos, olha, aqui ó, essa região. É que o pessoal não está ouvindo e está a gravação. Você vai fazendo e eu vou te segurando. Ah, tá bom.
Parte técnica. Então vamos lá. Essas meninas. Quando eu ficar desesperado, desesperada, não souber o que fazer, essa área, Camila, essa área aqui, ó, é uma área de conforto. Se eu respirar profundamente, no meu ritmo, absorver o ar, segurar um pouquinho dentro do que eu posso, e depois expirar mais lentamente do que eu respirei, a gente pode até fazer um ruídozinho. E a gente pode dar leves batidinhas. Isso é uma forma de eu mostrar para o meu sistema nervoso que eu estou bem. Que eu estou no controle, mas não no controle que eu quero controlar tudo, que eu quero dominar tudo, não. Eu estou em mim. Eu estou me acalmando. Eu estou me estabilizando. E eu posso fechar os meus olhos. E quando eu fecho os meus olhos, eu entro em contato comigo. Naquela parte mais delicada e amada que somos nós mesmos. Nós vamos de encontro conosco. Vamos encontrando a nossa criança. Vamos encontrando o nosso adolescente. E a gente vai dizendo para eles como adulto: oi, olha eu aqui. Nós atravessamos a nossa vida juntos. E olha que coisa boa, seguimos juntos. Aí você respira de novo, segura um pouquinho e expira mais lentamente. Quando se sentirem à vontade, abram seus olhos. Se quiserem, continuem se tocando, os 3 movimentos de cada lado. Esse momento é da gente. Dá para ter 1 minuto no meio de 1 hora? É claro que se eu sou um CEO de uma empresa, eu não vou ficar lá na minha sala fazendo isso, que vai entrar e vai dizer, tira esse homem dali, não é? Vou ao toalete. Vou para uma praça, num momento em que eu possa. Gente, quem nos dá o aval de viver bem, com qualidade de vida, sou eu. Eu posso ter uma alimentação ótima, fazer 30 horas de academia, sabe? Assistir 400 séries lá na que eu gosto, mas se eu não me der esses minutos comigo, eu sempre vou me sentir abandonado. Vou reviver, às vezes, algum abandono que eu já vivi lá atrás. Então, vejam como a gente tem que se ouvir. E olha, estão lembrados? Olha, ainda não decantou. Vocês estão vendo o que as más emoções, o que as atribulações, o que as preocupações desnecessárias fazem conosco? Demora esse tanto para voltar. Então, quando eu sinto raiva, quando eu sinto ódio, quando eu fico nervosa, irada, eu também preciso tirar um pouquinho o pé do acelerador. Porque eu posso estar já nesse estado. Trabalhar demais, depois da burnout, um monte de coisa, né? Coisas que vocês já sabem. Não vou ficar aqui enchendo os ouvidos de vocês com isso. A gente sabe da realidade que a gente vive. Então, para a gente ficar assim, é fácil. O difícil é a gente voltar a ficar assim. Então, não vamos esperar chegar nesse ponto para podermos nos manter limpos, serenos, tranquilos. Chico Xavier dizia o seguinte: não é o que se suja. Não é bem essa frase, peraí. Vocês sabem que a idade, estavam falando de idade, eu não quero ser desatenciosa com o Chico, porque ele fala coisas maravilhosas. Ele diz assim: ambiente limpo não é aquele que mais se limpa.
é aquele que menos se suja. Não ia ser inconveniente com o Chico, né? Olha, uma frase tão linda, não é? Então, não é aquele que mais se limpa, mas é aquele que menos se suja. E como é que eu posso sujar-me menos? Prestando atenção no que penso, estando com pessoas que também sejam agradáveis. Também tem as desagradáveis que a gente tem que viver, gente, não tem jeito, né? E às vezes elas estão sob o nosso teto, mas faz parte. Tudo isso é aprendizado, tudo isso é evolução. Bom, já estamos até passando muito da hora, né? Eu gostaria de, rapidamente, para nós encerrarmos a nossa apresentação, eu creio que temos dois filminhos que são muito complementares a isso que eu tentei trazer para vocês. Eu nem vou dizer, imagina, ela falou, deu uma aula de saúde. Não, né? Eu aprendi muito mais, assim, com todos esses olhares gostosos, amorosos. Nossa, que coisa boa, estou saindo daqui 50 quilos mais pesada, de amor e de boas energias. Então, vou pedir para a nossa equipe técnica, para que eles passem, por favor, não sei se todos vão conseguir ver, esses dois filminhos. Então, estava falando agora, né, dessa questão de onde a gente joga as coisas. A gente tem que jogar as coisas que não servem na nossa vida nos lugares apropriados, que é o quê? O lixo. A poubelle, como se fala em francês, né? Olha que chique, né? Vamos aprender também, isso também vai nos auxiliar a manter um padrão mental bom. Bom, outra coisa, né, para a gente pegar esse gancho, porque a vida é cheia de ganchos, é cheia de aprendizados. Nós estamos aprendendo alguma coisa aqui agora também. Que nem sempre o que a gente prepara com amor, com dedicação, acontece. E não acontece não é por falta de capacidade. Às vezes a tecnologia não ajuda, né? E aí nós vamos precisar mais ainda de paciência, mais ainda de tolerância, para não arrancar os cabelos, para a gente não entrar em desequilíbrio emocional. Porque para nos equilibrarmos, nós precisamos de muitos toquinhos, né? Como fizemos aqui. Mas para desequilibrar, gente, é na hora. Qualquer coisa pode nos tirar do sério. Uma má criação de um neto, um bater de portas de um filho. Então, isso também é uma maneira de nós estarmos atentos ao que nos desequilibra. E, sabe, gente, outra coisa que é interessante. A preservação da nossa saúde mental também está ligada a quem nós trazemos para estar ao nosso lado. Nós somos fraternos, nós aprendemos aqui nessa casa o quanto que devemos acolher o nosso irmão, o quanto que devemos olhá-lo. Mas existem situações, gente, em que o melhor a fazer é a gente se afastar. E se eu não consigo conviver com a pessoa da maneira até como eu gostaria, como eu aprendo aqui, eu vou orar por ela. Eu vou emanar uma vibração gostosa para que ela se equilibre. Porque às vezes é difícil a gente conviver. E conviver com pessoas negativas, com pessoas difíceis, com pessoas que tudo vem problema, é muito desalentador. E a doença, por exemplo, como nós falamos, né, do próprio Alzheimer, a gente entende que aquele paciente está passando por aquilo que não é por vontade dele. Ele está numa condição física, numa condição mental, que o leva a ter aquele comportamento. Agora, tem pessoas que são difíceis da gente conviver. Então, nós, para manter esse padrão bom, esse equilíbrio, essa boa qualidade de vida emocional, nós precisamos nos afastar. Tratar a pessoa com respeito, não isolar ninguém, viu, gente? Não abandonar ninguém pelo caminho. O Cristo nunca abandonou ninguém. Aliás, tem uma fala dele que é maravilhosa, né? Que ele diz assim, das ovelhas, são 100 ovelhas, né? Por uma eu volto. E quando eu me lembro que muitas vezes essa por quem ele volta sou eu. Então, se ele dá esse exemplo amoroso, misericordioso,
E com ele nós podemos aprender a ter essa emanação gostosa de energia, de positividade, porque ele nunca abandonou ninguém pelo caminho, não julgou, não criticou, pelo contrário, sempre amparou, sempre perguntou: o que queres? Ele nunca disse: olha, eu sou Cristo, tenho um crachazinho, sou filho do meu pai especial, eu sei o que você precisa, de jeito nenhum. Ele pergunta: o que queres? Até para dar para nós essa oportunidade de nós sabermos escolher. Porque quando eu dou para uma pessoa aquilo que eu acho que ela precisa, eu estou assumindo uma responsabilidade sobre ela, não é? Não, ele precisa do último celular. Ela precisa daquela blusa. Ele precisa de um carro novo. Eu estou interferindo. Quando você pergunta o que queres, você dá integridade a essa pessoa. Você dá a ela a oportunidade dela se responsabilizar pelos sentimentos dela, pelos desejos dela, pela vontade dela. Eu acho que essa atitude do Cristo, ela é extremamente edificante. Não conseguimos passar esse primeiro, agora nós vamos tentar passar o outro, que é menor. Vamos lá. O espelho mostra histórias que cada ano quis guardar. Cada ruga no meu rosto tem algo pra contar. O joelho faz barulho quando tento levantar, mas tem sabedoria que só o tempo vai proporcionar. Sem vergonha, gente, sem vergonha. Pressão alta resolve cedo me visitar. Colesterol animado querendo participar. Artrite reclama quando o frio vem saudar, mas cada novo dia ainda me faz cantar. Tem dia que procuro meus óculos pela visão, depois lembro que estavam no topo da cabeça. Oh não, a memória pronta peças que me fazem rir, porque quem vive bastante aprende a existir. Envelhecer não é fácil, pode acreditar. O corpo faz protesto quando tento me abaixar, mas entre ranzinza e sábio eu já fiz minha eleição. Prefiro rir da vida e cuidar da emoção. Envelhecer não é fácil, vou logo confessar. Tem paz que só o tempo consegue entregar. Hoje eu sei dizer não sem medo ou pressão, porque aprendi o que é bom pra minha sensação. Osteoporose vive querendo opinar, diabetes vigia o doce no jantar, reumatismo reclama quando o frio quer chegar, mas ainda tenho história nova pra contar. Já fui vendaval querendo tudo conquistar, mas hoje escolho um café e o silêncio pra pensar. Aprendi que o idoso merece atenção, é raiz que sustenta o jardim da geração. Se um dia o mundo apressado quiser te atropelar, lembra que todo ser já foi jovem a sonhar. Respeito é remédio que ajuda a curar. Carinho pelos idosos faz a vida prolongar. Envelhecer não é fácil, pode acreditar, mas o riso teimoso insiste em continuar. Entre ruga e coragem eu fiz minha decisão, viver cada segundo com amor no coração. Cuidei do corpo e da mente quase todo dia, descansei, sorri, fiz 1000 sessões de terapia. Aprendi a ser feliz pra aumentar a imunidade. Hoje tenho mais histórias do que a minha idade. Entre tombos e risos eu faria tudo igual, porque apreciar a vida é sensacional. No fim do caminho com calma e lucidez eu viveria tudo 1000 vezes outra vez. Ai, ai, ui, o que era mesmo pra cantar no final? Peraí, que minha memória fez greve geral. Ah, já sei, era algo fenomenal.
Supimpa. Viver é supimpa. Alguém aqui conhece essa palavra? Eu só conheci pelo YouTube. Gente, finalizamos, né, a nossa apresentação trazendo alegria. E eu espero que a gente saia daqui nesse clima de alegria, porque independente da fase em que estejamos, nós precisamos de alegria. Dona Marta dizia com toda a sua sabedoria, alegria, seja feliz, implante o sorriso, porque a alegria cura, assim como o amor. Então, na dúvida, seja alegre. Gratidão a todos. Eu desliguei aqui. Bom, olha, pessoal, a Adriana falou que nós estamos encerrando aqui, mas está passando no YouTube. Vamos passar no final da tarde. Vamos passar no final da tarde no YouTube. Tá bom? Então aí a gente pode assistir, né, o que nós não conseguimos e reforçar, né, essa última, porque é isso que a gente precisa, ter alegria, porque envelhecer faz parte da vida, mas eu quero envelhecer com alegria, eu quero estar com as pessoas, eu quero saber que hoje se abriu um canal de Deus para conosco, que somos seus filhos, e a expressão dele para nós veio através dela, da Olguinha. Então, como não reconhecermos a ele, sermos gratos a Jesus pelo Evangelho e vamos agradecer a nós. Eu sou grata a mim por estar aqui e feliz por poder estar dividindo esse instante. Levem para casa todo esse sentimento de paz, de amor, de fé, de alegria, de confiança, e vamos trocar com os nossos. Vamos abraçar, beijar e agradecer. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Que nós possamos nos manter fiéis a uma escolha, porque sabemos que o Senhor é fiel a nós. Que assim seja. Bom dia e muito obrigada. Bom domingo!